assim a palavra do Senhor. Madrugou Samuel. Vou esperar você achar aí. Se você não achar, tem uma Bíblia aqui no telão. Você lê junto com a gente. E baixa para mim tira o barulho do. Vamos lá. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então voltou e passou e desceu a Gilgal. Diga comigo, Gilgal. Gilgal. Gilgal é o lugar da aliança. Gilgal é o lugar da aliança. Guarda isso. Vamos lá para o próximo. Vamos ler. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido é esse? Que berro é esse? Eu vou continuar lendo, mas deixa eu trazer a história. Saul, rei, Samuel, profeta. Saul, como rei, já tinha pecado, já tinha errado. E Deus falou com Samuel, o profeta, para ir ter com Saul. E quando Samuel chegou para levar a palavra até Saul, rei, que tinha pecado, esse não era o primeiro pecado que nós vamos entender aqui. Então disse Samuel: que balido é esse que eu estou ouvindo? Estou ouvindo algumas ovelhas aí berrando. Que balido é esse das ovelhas que os meus ouvidos, e que mugido de vaca é esse que eu estou ouvindo? Ó, ninguém pega profeta de surpresa. O profeta sabia o que era. Agora ele estava falando com o rei Saul, que havia pecado, que havia errado, dizendo: que é isso? Qual mãe que já não pegou um filho? Por exemplo, a mãe, quando pegava o filho com as tatuagenzinhas do chiclete, do pig, que mais? Ping-pong. E aí o filho vinha com aquele negócio escondido, mas foi ou não foi, o filho fazia assim. Que é isso? A mãe sabia ou não sabia que era a tatuaginha do chiclete? A mãe, não é que a mãe não sabia, que a mãe queria saber o que era que o filho tinha para falar. Entre outras coisas, que eu já fui menino também, eu sei o que é dar trabalho para mamãe e papai, viu? Agora tem gente que não cresce, ainda continua dando trabalho para papai do céu. Deus sabe, Deus está vendo e pergunta. Por exemplo, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Quando Adão errou, quando Adão pecou? Deus desceu, parecia que estava brincando de pique-esconde. Oi, deixa eu ver, onde é que... Oi, cadê Adãozinho? Não era não, Deus sabia onde Adão estava. E Deus falou com Adão. Por que tu está se escondendo? Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus chegou dizendo: Adão, cadê você? Adão já tinha se perdido dele mesmo. Deus não tinha perdido Adão de vista, mas Adão tinha se perdido de Deus. Esse é o maior problema da humanidade. Tem muita gente se perdendo de Deus e achando que Deus não sabe onde Ele está. Vou falar de novo para você entender. Tem muita gente se perdendo de Deus, mas Deus jamais perde você de vista. Deus não perde a sua casa de vista. Deus não perde a sua família. Ai meu Deus, estou cheio da palavra de Deus aqui. Deus não perde a tua casa de vista, os teus filhos de vista. Diz a palavra que você pode colocar a sua habitação na mais alta estrela, de lá de cima Deus está te vendo. Você pode entrar e descer até as profundezas do mar. Deus também de lá está te vendo. Então ninguém pode fugir de Deus. Ninguém pode fugir de Deus.
E eu vou falar uma coisa, e ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém. Sabe por quê? Porque Deus é grande. Diga comigo, Deus é grande. Não, esse grande seu parece que você não entendeu. Diga assim, Deus é grande. Vou fazer uma pergunta para você, Fernando. Você está olhando para esse microfone? Está olhando? Está vendo? Se eu pedir para você imaginar um microfone grande, você consegue ou não? Consegue? Agora imagina um Deus grande, maior que o nosso Deus. Consegue? Não existe. Não existe. Voltou de novo, Didi. Porque Deus é Deus e Ele é grande. Então como você vai se esconder do Deus grande? Não tem como. Como você vai se esconder de Deus, se Deus é tão grande que Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Sim, em todos os lugares. Todos os lugares Deus está. Ele está em todos os lugares. E aí eu vi um pregador dizendo que Deus está até no inferno. Eu posso discordar dele, ou concordar, mas a minha Bíblia diz no livro de Apocalipse que será lançado no lago de fogo e de enxofre Satanás, seus demônios, todos os que amaram a mentira, os que praticaram a mentira, serão lançados no lago de fogo e de enxofre. E esta será a segunda morte. E esta palavra segunda morte no original do grego quer dizer afastamento total de Deus. Então Deus não vai estar no inferno, porque vai ter clamores sim, mas não será respondido. Aí eu digo para você, meu irmão, você pode se esconder de Deus e ir para todos os lugares, mas eu vou te revelar esta palavra nesta noite. Deus está até onde você nem imagina. Ele está. Mas o profeta estava falando com Saul, e ele disse assim para Saul: Saul, que balido é esse de ovelha? Que mugido é esse de vacas? Eu estou lendo para a gente entrar na palavra, e aí você vai entender o que é isso. Próximo, põe aí o próximo. E aí eu vou ler. E disse Saul, quem Saul? Quem era Saul? Rei. Só para você guardar quem era Saul. E que Saul era esse? Que rei era esse? O rei que tinha pecado, desviado, caído. E aí você vai dizer, adulterou não. Comprou e não pagou, não. Pagava tudo certinho. Qual foi o pecado de Saul? Você está dizendo que Saul era desviado. Saul desviou. Saul estava de olho nas menininhas. Saul estava com o nome sujo. Saul pecou. E qual foi o pecado de Saul? Nós vamos continuar lendo, nós vamos entender. Saul diz, é de Amaleque. As trouxeram de Amaleque. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Ué, não era Deus dele? Não. Era o Deus do profeta. O povo poupou do melhor, pegou as melhores ovelhas e trouxe para oferecer ao teu Deus. Que pecado tem em oferecer algo a Deus? Que pecado Saul cometeu antes desse? Vamos lá. O povo poupou. Aqui fala povo, em outra tradução diz os soldados pouparam. Mas aqui fala povo, e era essa tradução que eu queria encontrar, a palavra povo. O povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Segura aí. O resto nós destruímos. Mas o melhor nós separamos para entregar ao Senhor teu Deus. Primeiro, que Saul já tinha pecado aqui antes. Qual foi o pecado dele? Agora põe para mim o capítulo 13, o versículo 8. Eu estou voltando para depois nós voltarmos e continuarmos aí a ministração. 13:8 diz assim:
Esperou Saul 7 dias. Quantos dias? 7. Ele esperou 7 dias. Esperou quem? Esperou Samuel. Para quê? Para oferecer sacrifícios ao Senhor Deus. Ele esperou 7 dias. E Samuel não veio. Porque Deus já havia rejeitado Saul como rei de Israel. Esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal. Lembra da palavra Gilgal? Gilgal é lugar de aliança. Ele estava onde? No lugar de aliança. O lugar estava certo. O lugar onde ele estava certo. Só que ele não teve tempo de esperar. Não teve. Esse é o problema da sociedade nos dias de hoje. Não tem tempo para esperar. Quer fazer as coisas do seu tempo, do seu jeito. Não espera. Quem era Saul? Baixa só um pouquinho o teclado aqui, só um pouquinho. Daqui a pouco nós arrebenta aqui, só um pouquinho aqui. Quem era Saul? Rei. Ele tinha que fazer governar. E quem era Samuel? Profeta. O profeta levava ao povo a palavra de Deus. O profeta tinha um contato direto com Deus. E Saul agora, ele disse: Samuel demorou. Nós estamos lendo aí, ó. Esperando Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Olha o próximo, põe o próximo. Então disse Saul: trazei-me holocausto, ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Segura aí, deixa aí. Saul não tinha que ter oferecido. Estava no lugar certo, mas o papel de oferecer o sacrifício ao Senhor Deus não era do rei, era do profeta. Sabe qual foi o pecado de Saul? Não teve calma nem paciência para esperar. Olha para o teu irmão que está ao teu lado, diga aí: vai esperar ou vai passar a carruagem na frente dos bois? Percebe que Saul não adulterou, não usou droga, não bebeu, não mexeu com a mulher dos outros, não ficou devendo. Estava no lugar certo. Era só ter esperado. Tem muita gente no lugar certo fazendo coisa errada. Tem muita gente no lugar certo em Gilgal. Eu disse para você gravar Gilgal. Que lugar era Gilgal? O povo saiu da terra da escravidão. E quando antes de entrar na terra prometida, antes de chegar em Canaã, o primeiro lugar que eles fizeram um sacrifício a Deus foi em Gilgal. Foi o local onde todos os homens circuncidaram e deixaram cair o sangue. Eles cortaram a parte do seu órgão genital masculino e todos os homens ali derramaram sangue. Não vai pensando que foi uma navalhinha, não. Não vai pensando que foi um giletezinho, que naquela época não tinha ainda, tá? Era um instrumento bruto, era um instrumento de causar dor. Ele colocava, os homens pegavam o órgão do homem e pegavam aquela pele e ali arrancava. Era lugar de dores. Gilgal era lugar de aliança, era lugar de dores. Então Gilgal foi o primeiro altar. Eu posso dizer que o povo sacrificou a Deus, derramou sangue a Deus. E aí eu vou falar uma palavra para você entender. Guarde isso aqui: altar. Altar. Eu aprendi essa semana com meu amigo Thomas, que está aqui. Ele disse assim: altar não é o lugar de cura, altar é lugar de sacrifício. Eu não quero mais porque eu estou doente. Eu não quero mais porque eu não estou bem. Não quero mais porque eu vou tocar meu barco. Eu não quero mais porque eu estou com dores.
Eu não quero mais porque eu não estou legal, eu não estou bem. A minha vibe não está legal, a minha vibe não está boa. Eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. Altar não é lugar de ser curado. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de sangue. Altar é lugar de deixar a sua marca. Oh meu Deus, eles estavam em Gilgal derramando sangue. E aonde Saul foi? No lugar de aliança, no altar onde tinha pacto, onde tinha aliança com Deus. Ele foi fazer algo certo, ou estava no lugar certo, fazendo algo errado. Saul era rei, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não veio. Vou levantar, vou fazer um sacrifício a Deus. Não me ungiu, não me deu oportunidade. Já estou há 1 ano aqui, então vou montar minha própria célula, vou pegar meu próprio povo e vou tirar de dentro da igreja e vou levar para algum lugar. Eu vou falar uma palavra. Tem ovelha do Senhor aqui ou não? Tem ovelha? Levanta a mão, deixa eu saber se tem ovelha do Senhor aqui. A Bíblia diz assim, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu não estou nem aí para quem saiu, eu não estou nem aí para quem foi atrás, eu não estou nem aí para quem foi, para quem postou, para quem colocou no status, não estou nem aí. E eu não vou cantar a música da Vanessa da Mata lá da Bahia, mas dá vontade de cantar. Por quê? Porque é a melhor coisa que eu posso fazer. É a melhor coisa. É começar a identificar quem são ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. E tem hora que o pastor não manda uma mensagem. Tem hora que o pastor não manda um WhatsApp. Tem hora que o pastor não posta uma mensagem. O pastor está falando através de atitudes. Quem quer vir, vem. Quem quer me seguir, vamos embora. Porque eu só sou a ovelha guia. A ovelha pastor. Eu sou ovelha igual você, mas eu estou ouvindo a voz do meu pastor dizendo: vem, amado meu, vem, 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 ovelha minha, vem, igreja minha. E eu estou indo. Se alguém quiser ir comigo, vamos embora. Estamos indo, estamos indo, estamos indo. Tem ovelha do Senhor aqui ou não? Dá para ouvir um glória, ou será que você vai balir, vai berrar? Eu estou muito tranquilo com a mensagem que Deus me deu. Eu não falei o tema dela ainda, nós vamos chegar lá. Saul resolveu sacrificar. Não era o papel dele, era o papel do profeta. Mas o profeta demorou. Talvez tenha algo demorando na sua vida, no teu ministério. Tem muita gente que chega aqui dizendo: pastor, na igreja que eu estava, eu pregava, fazia isso. Você vem aqui, antes de você subir no lugar de sacrifício, você vai ficar no lugar de cura. Nós vamos curar você, para você não achar que está demorando. Oh meu Deus. E vai sacrificar no lugar de ter ficado esperando o profeta chegar. E aí eu vou falar uma palavra. O espírito de Jezebel, que não é espírito de prostituição, é o espírito que está escrito no livro de Apocalipse. O espírito de Jezabel está entre nós. E ele quer fazer o quê? Calar a voz do profeta. Ele quer calar a voz do profeta. Ele quer calar o profeta. Sabe qual é o espírito? Eu identifico o espírito de Jezabel no meio da igreja. A pessoa chegou agora, se identificou como pastor, alguma coisa, pregador, ou sei lá o que foi. Sentou. 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. No 5º culto, ele está orando pelas pessoas no meio da igreja. E eu estou vendo o espírito de Jezabel ali. Quem tem que orar pela igreja é o pastor da igreja. E eu não oro por ninguém aqui. O que eu faço? Eu ensino vocês a orarem. Não deixe ninguém colocar a mão na sua cabeça. Porque é o espírito que estava em Saul. E eu vou falar, e eu identifico como, porque não permanece na igreja, irmã Aparecida, não fica na igreja, porque eles querem o quê? Eles querem a glória para si. Está demorando, eu vou fazer a minha parte, vou sacrificar. Quando alguém colocar a mão na sua cabeça, se você não identificar que não for nenhum dos meus obreiros que estão aqui, nenhum dos servos que estão aqui, fala assim: o bispo disse para você não orar. E pode trazer até mim, alguém aqui.
não está autorizado. Quem está autorizado? Os meus pastores que estão caminhando comigo, que sabem das minhas dores, as minhas ovelhas, que são as ovelhas guias, que também são pastores aqui. Que história é essa? A vida destruída lá e quer pôr a mão na cabeça da minha ovelha? Não aceito, e eu repreendo no nome de Jesus. Às vezes eu estou aqui em algum lugar, quando eu vejo, e aí o espírito de Jezabel, ele consegue identificar. Por exemplo, chega perto da irmã Adriele. Por alguma razão, a Adriele aquele dia não está legal. E quando a gente não está legal, o semblante da gente fica triste, não fica? Aí o espírito de Jezabel chega do lado e fala assim: Deus é contigo, viu, Adriele? É. Fica tranquila. Essa dor vai acabar. Pronto. O espírito de Saul já entrou. Deus mandou orar por você. Mandou não, porque o bispo disse que não era. Que Deus é esse que muda? O bispo disse que não era, agora chegou na igreja e... Ah, mas eu sou missionária em tal lugar. Vai orar nas biqueiras. Vai orar nas Cracolândia. Vai orar no Itatinga. E pega fácil. Quando eu identifico, eu chego. Eu já cheguei em algumas irmãs aqui. Não aceita, repreende. E tem as irmãs que às vezes eu chego e repreendo e diz: cadê a profetisa, o profeta que estava orando por você? Está aqui? Irmão, o profeta é assim, ó. Ele recebe de Deus e passa para o povo. Saul não era o profeta, ele era rei. E ele estava no papel do profeta, agora fazendo sacrifício, querendo receber de Deus para passar para o povo. Tem gente que não tem nada, irmão, para passar para ninguém. Não aceite a oração de qualquer um. Não deixe qualquer um pôr a mão na sua cabeça. Quem está aqui orando, quando a gente chama, que tem obreiros aqui, já passou aqui, ó, já passou os 7 dias, os 7 meses. Tem gente que está 7 anos, e eu estou observando. Eu sei do potencial de muita gente. Eu chego e digo assim, ó, fica tranquilo, vai chegar a tua hora. Eu sei do potencial, Deus tem uma obra grande na tua vida, mas espera. Aí tem gente que não espera, aí vai embora para outra igreja, ainda leva um bando de ovelha que não ouve a voz do seu pastor. Mas eu não estou nem aí. Mas se nesta noite tiver ovelha do Senhor aqui, se tiver alguém que tem um ministério profético, espera o seu tempo. Fique no lugar certo, fazendo a coisa certa. E a coisa certa é esperar o tempo de Deus. Gilgal é o lugar da aliança. Fica no lugar da aliança, mas não queira fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Bom, pronto. Espera que no tempo certo vai dar certo. E no tempo errado vai dar errado. 7 dias se passaram. Ele disse: eu vou passar a carruagem na frente dos bois, vou sacrificar. E ele sacrificou. E ofereceu o holocausto ao Senhor. Primeiro erro dele. Põe o próximo versículo. Próximo. Primeiro erro dele. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Olha, era só ter esperado. Era só ter esperado. Eu identifico o espírito de Jezabel quando chega em um dos meus obreiros e diz assim: nossa, você tem um talento tão grande, por que o pastor por que o bispo não deixa você pregar? E eu ensinei eles. Quando o espírito de Jezabel chegar fazendo isso dentro do teu coração, diga para ele assim: eu estou no lugar certo, esperando o tempo certo. Porque se não, ele não deixou, é porque não é o tempo de Deus. E fica tranquilo, cala a boca do demônio, cala a boca de Satanás. Porque Satanás quer fazer o quê? Satanás quer calar a voz do profeta. Quer calar a voz do profeta. É isso, irmão. Monta uma igreja para você. É isso, tem um povo que vai com você. É racha que vai todo mundo. Vai, racha. Está achando que igreja é fácil, irmão? Lidar com gente é fácil? É não, irmão. Não é não. Tem gente de manhã, eu vejo, ó, se você mandar uma mensagem para mim e eu não responder, primeiro que não deu tempo e eu não quis responder ainda. Mas eu não preciso nem abrir a mensagem. Eu não preciso abrir a mensagem. Quando a mensagem chega, aí de manhã,
Veio um pregador aqui que disse aqui: a primeira coisa que eu faço é colocar a face no chão, do lado da cama. E aí eu falo: eu queria ser pregador itinerante igual você. Eu não queria ter tanta coisa para resolver, tanto BO, tanta coisa na mão da gente. Primeira coisa que a gente vai, eu ponho no modo silencioso. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa eu tiro do modo silencioso. Eu disse: meu Deus, tem seguro, a igreja tem câmera, tem segurança. Mas e se aconteceu alguma coisa? A primeira coisa que eu olho, se alguém, uma ligação perdida, algum problema, alguém morreu. Eu acordo com isso de manhã. Aí quando olha que mentira, que vida boa. Bom dia, Espírito Santo, deixa de ser mentiroso. Você está numa vida boa, hein? É você e o fala mansa da vida boa, né? Porque, irmão, é ou não é? A vida é ou não é uma batalha? É ou não é? Quem foi que disse que não é, não? Que tá bom? É batalha, mas é guerra, é luta. Mas nós estamos no lugar certo, esperando o tempo certo de Deus. Oh, meu Deus. De manhã eu olho, aí eu vejo algumas mensagens irmão, tem gente que é problemático de natureza. Eu disse que lidar com gente não é fácil. Eu atendo todo mundo. Mas você olha assim, aí, quem faz isso? Seja sincero, igual eu. Mensagem chega, aí deixa eu ver se dá para ver. O Pedro é um deles. Demora demais para responder minha mensagem. Eu sei que quando eu mando mensagem para ele, ele viu que era eu. Não pode ninguém ficar 12 horas sem olhar o WhatsApp. É ou não é? Aí quando você olha, ele entrou lá e não me respondeu. Pedro entrou online, me responde, poxa. Gente problemática, igual Pedro. Aí veio a mensagem assim. Não, sem abrir o WhatsApp. Esse aqui, aí você vai passando para ver quem é. Irmão, tem 6.000 e poucos contatos, irmão. Aí eu vou, essa irmã aqui é uma benção. E pediu o Pix, abre na hora. O Pix, manda. Jesus amado. Ô pastor, fez o Pix. Ô Jesus. Ô pastor, o Pix, tem que depositar. Ô Jesus. Ô pastor, o boleto. Ô meu Deus, devia não ter aberto esse celular. Lidar com gente não é fácil. Saul passou a carruagem na frente dos bois, ofereceu sacrifício. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Olha, falso, cínico. Era só ter esperado. Opa, chegou minha autarquia. Estava igual Doquinha. Minha autarquia. Isso é um caminhão carregado de tomate. Isso é uma bênção. Quando eu escuto isso, segura, me conhece primeiro, veja quem eu sou. Não, esse pastor é uma bênção. Eu não conheço ninguém igual o seu. Até eu pisar no seu pé, até eu não atender sua mensagem, até eu ligar lhe cobrando, e você vai ver quem sou eu de verdade. Quem somos nós de verdade? Só convivendo junto, irmão. Põe o próximo. Foi lá saudar Saul. Saul foi saudar o profeta. Então disse Samuel: que fizeste, Saul? Que foi isso que tu fez? Só esperei 7 dias. Disse Saul: porquanto via que o povo, de novo o povo estava se espalhando. Eu vi que o povo estava se espalhando de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, próximo. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Eu não vou mais ler não, deixa aí para mim, pode tirar. Errou porque fez o que não devia. E agora eles foram pelejar. No capítulo 15 que nós lemos, uma batalha a enfrentar. Deus já tinha rejeitado ele pela sua desobediência.
E agora eles vão para outra guerra. E Deus novamente tinha dito a Saul: quando tu fores nessa guerra, mata tudo, não poupe ninguém, não traga nada de lá, mata todos, mata tudo, não traga nada de lá. A palavra para Saul era, no versículo 3 do capítulo 15, não precisa colocar: vai e fere os amalequitas. Qual era a treta? Qual era a treta de Deus contra o povo de Amaleque, os amalequitas? Tinha uma treta para ser resolvida. E Deus falou: olha, esse povo foram maus contra o meu povo, e agora eu vou te usar para ferir todos de Amaleque, todos os amalequitas. Separe os soldados e vá à guerra. Mas a ordem era: mata todo mundo. Criança de peito, está amamentando, mata. Mas extermina tudo. Extermina o gado, galinha, vaca, bode, ovelha, mata tudo. E foram. E agora Saul de novo põe a culpa no povo. Foi o povo que resolveu trazer dos melhores. Foi o povo que trouxe. E ainda tem mais. Não foi só o povo que trouxe coisas de Amaleque. Saul resolveu poupar a vida do rei de Amaleque, chamado Agag, e trouxe o rei para os seus territórios. E aí, olha, primeira vez, disse que o povo estava colocou a culpa no povo, que o povo estava indo embora. E agora culpou o povo e disse que foi o povo que trouxe. Peraí, ele era rei, era ele que governava, era ele que mandava. E às vezes a gente escuta algumas coisas aí. Às vezes a gente escuta alguns balidos. Peraí, o povo tem voz. O povo tem voz onde tem um rei corrompido. Pode até ser que você não gostou, mas eu vou falar de novo. O povo tem voz onde tem um reino corrompido, onde tem um governo corrompido. Você vai pensar que eu vou falar de política, mas eu não vou para esse lado mais. Fiz um voto comigo mesmo, que pode o pau torar, pode estar quem for lá. Eu estou confiando num Deus que fez os céus e a terra, não quero nem saber. Se errar, vai saber. Aonde tem um líder corrompido, quem manda é o povo. Porque a igreja e o povo precisa falar mais. Como é que é? Como é que é, meu chapa? Olha aí, ó. Vai ouvir a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus. Porque o bispo toma decisões sozinho. Peraí. Eu vim aqui como profeta nessa noite. E profeta ouve de Deus e leva para o povo. Se você quiser ouvir, amém. Se você não quiser, está tudo certo também. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Levante a tua mão. Levanta a tua mão. Diante da sua obediência. Diante da sua obediência, eu vou falar de novo. Deus vai colocar coisas grandes na sua mão. Mas pare de ouvir o povo que está corrompido. Porque no meio do povo tem dois povos. Seja você fiel à voz do profeta. Seja você fiel à voz de Deus. E Deus vai te levar a um ambiente profético. Eu estou crendo nisso. Estou crendo nisso. Estou crendo nisso. Estou crendo nisso. Fica firme. Tem vontade, tem hora que dá vontade mesmo de ouvir. É isso, irmão. Vai, desabafa, fala. Bispo, eu acho que você não deveria falar desse jeito. Não está mais aqui entre nós. Bispo, porque eu acho que você não deve expor, não deve falar assim não. Tá bom, irmão. Fala, o que mais? Quantas vezes, irmãos, recebi no zap. Ô pastor, queria conversar com o senhor e tomar um café. Irmão, vem com essa conversa de café comigo não. Você quer me levar? Fala a melhor cafeteria do shopping aí. Fala aí uma. Fala. Starbucks. Você nunca me levou lá, Pedro. Hoje eu te peguei. Sentou na frente. Leva eu lá, Pedro, para tomar um café. Paga um café para mim lá. Ninguém liga para mim para me levar na Starbucks.
Ai, hã? Olha, Copenhague. Quase que eu falei em língua, gente. No Copenhague ninguém quer me levar. Hã? Starbucks tem que... Ai, vamos... Estou precisando tomar um café. Você precisa tomar um café? Não, você precisa jejuar. Vai parar com esse café. Já tomei tantos cafés, irmão, que eu saí de casa, da casa das pessoas chorando. Sabe por quê? Porque era o povo que estava falando. Eu não tinha assumido um papel de profeta. Porque profeta que é profeta não ouve a voz do povo, ouve a voz de Deus e leva para o povo. Quantos cafés que eu passei mal, que eu fiquei mal. Preciso contar mesmo, preciso falar mesmo. Porque isso, porque aquilo, tá bom. Não está mais aqui, gente. Veio só aqui jogar cocô de pombo na minha cabeça e foi embora. Veio aqui colocar cultura, implantar cultura na cabeça das pessoas. Mas eu entendi, bonitão. Eu entendi que quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, a voz do povo, irmão, é só a voz do povo. Ai, pastor, você não ouve a voz do povo? Não, tem hora que eu não escuto ninguém. Tem hora que eu escuto só a voz de Deus dizendo: permanece em Gilgal, porque Gilgal é o lugar do sacrifício. Fica aí, porque eu vou te dar vitória. E não passa carruagem na frente dos bois. E eu fico só ouvindo a voz de Deus, 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 só ouvindo a voz de Deus. O cara foi lá na guerra, trouxe um monte de despojos, de novo colocou a culpa no povo. Não, peraí, nós trouxemos o melhor para sacrificar. Nós trouxemos a melhor ovelha, a melhor vaca. Samuel, profeta, agora falando com Saul, disse: vem cá, mas o que Deus falou mesmo? O que foi que Deus disse? Vamos ler aqui, vamos continuar lendo, põe ali para mim. O capítulo é o 15. Vamos agora para o 15. O 18. Capítulo 15, versículo 18. Enviou-lhe o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Porém, porque não destes ouvido à voz do Senhor, antes lançastes ao despojos e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor, disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, sim, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei da Amaleque. E os amalequitas eu destruí totalmente, mas ele trouxe o rei dos amalequitas. Os soldados tomaram despojos das ovelhas, que é o povo tomou despojos das ovelhas e das vacas, e o melhor para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Próximo. Porém Samuel disse, olha isso aqui, eu quero que a igreja leia toda comigo no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Porém, olha aí, é daqui que veio o texto: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que? É daqui que veio o texto. Ele queria sacrificar, mas não obedeceu. Em nenhum minuto a palavra está dizendo que não é bom sacrificar, mas ele disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Olha o próximo, põe o próximo texto aqui para a gente encerrar. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como um pecado de... Quando alguém se rebela contra uma liderança ou contra a palavra do Senhor, Deus está olhando para ele, vendo um feiticeiro nele.
Não faça aliança com feiticeiros. Olha para o teu irmão e diga: não faça aliança com feiticeiros. Não faça aliança com feiticeiros. Não sente na mesa com feiticeiros. Não converse, não tem esse diálogo. Vamos conversar de qualquer coisa. Vamos falar de passarinho, de bola, de futebol, de carro. De igreja não. Não fale mal do meu pastor. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor homem do mundo, não. Eu estou ensinando a minha igreja a não cair também no pecado de feitiçaria. E Deus vai honrar quem não compactua com isso. Porque, meu irmão, tem tanta igreja boa na cidade de Campinas, sabia? Estou fazendo propaganda aqui. Tem tanta igreja boa aqui na cidade de Campinas. Teve gente que chegou aqui, congregou com a gente, ficou algum tempo aqui, e depois eu encontrei ele depois de alguns meses em algum restaurante. Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Tudo bem. Ô pastor, nós estamos vindo em tal igreja agora. Não vou fazer propaganda da igreja não. Estamos aqui em tal igreja. Deus te abençoe, meu irmão. Fica onde Deus te chamou. É lá que Deus te chamou, fica lá. Mas o problema é o pecado do feiticeiro. É o feiticeiro que sai fomentando, sai contando o viu, que não viu. Esse é o problema. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus trouxe essa palavra para a gente, sabe para quê? Para a gente começar a liberar aquilo que Deus não mandou trazer para o nosso meio. É hora da gente começar a liberar aquilo que está conosco, que Deus não disse que era para trazer. É hora da gente começar a mandar embora aquilo que Deus não permitiu ficar comigo nem com você. É hora de você começar a abrir mão daquilo que Deus não mandou você colocar a tua mão, aquilo que Deus não mandou você pegar, aquilo que Deus não mandou você levar para dentro da tua casa. É hora de você começar a liberar aquilo que não agrada a Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz no livro de Josué, no capítulo 18, que o povo estava passando por dentro de algumas terras, e entre essas terras tinha uma terra que o nome da terra era Ai. Diga comigo, Ai. Não, esse Ai foi muito fraquinho. O nome da terra era Ai. Você nunca esquecer. Tem gente que não sai da terra de Ai. É 24 horas em Ai. É janeiro, fevereiro e março em Ai. É um Ai que não acaba nunca. Mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. É hora de você cruzar esse território de Ai. É hora de você cruzar por Ai, de você sair do Ai. Se Deus disse que ainda esse ano de 2022 era o ano da tua bênção, e de janeiro até agora foi Ai, escute essa palavra profética sobre a tua vida. Deus não depende de governo A ou B ou C. Deus depende da sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus executa a sua palavra. Deus faz através da sua palavra. Deus opera através da sua palavra. E se Deus disse assim: passa por Ai, guerreia em Ai, mas não pega nada de Ai. De novo, Deus disse para o povo. Por quê? Porque Deus sabia que na terra de Ai tinha algumas coisas que ia encher os olhos daquele povo. Passa por Ai, guerreia em Ai, mas não pega nada lá. Nada. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. O povo estava passando, o povo estava guerreando, e um homem por nome de Acã, sobrinho de Josué, ele pegou a sua capa, e ele viu prata e ouro, escondeu na capa. Na hora que ele escondeu a prata e o ouro, ele começou a perecer, o exército começou a perecer, e perdeu a batalha em Ai. E agora, no acampamento de Israel, depois de mortos e feridos, eles fazem um censo, viu quantos morreram. Eles começam a contar e dizem: por favor, alguém começa a confessar, alguém fala alguma coisa aí. E encontraram na tenda de Acã prata e ouro da terra de Ai, que não era para ter pego nada em Ai, não era para ter levado nada de Ai para casa. Faz uma varredura amanhã, segunda-feira, na tua casa.
Vê se aquele Santo Antônio ainda está lá, aquela Aparecida ainda está lá. Dá uma olhadinha naquele livrinho que tu lia, daqueles romances. Vê se tem algum livrinho de Agatha Christie. Tem aquela, Sabrina, aqueles livros, como que é o nome? Tem um livro que era uma coleção, que foi uma febre. Romances, tragédias, era terrível. E as mulheres liam muito aqui na década de 80 e 90. Aquela capinha, a capinha branca, eu não lembro o nome daquele livro. E as folhas dos livros, era meio amarelada, sabe? O cheiro daquele livro era gostoso, mas o conteúdo era ruim. Aquele livro era gostoso, o cheiro daquele. Quem lembra daquele livro? Tem gente que tem livro lá guardado ainda. É hora de você pegar aquilo que você trouxe de ai e jogar fora. Faz uma varredura na tua vida. Faz uma varredura no teu WhatsApp. Ei, vou falar ou não? Faz uma varredura nos grupos que você está. Faz uma varredura. Dá uma olhadinha nos grupos que você está. O que é que tem nesses grupos? Ai. Faz uma varredura daquilo que você recebe dos teus amigos, dos seus colegas da escola. Faz uma varredura. Cutuca alguém que está aí do teu lado, fala para ele, faz uma varredura no teu WhatsApp. Faz. Vou falar, pode falar ou não? Dá uma olhadinha no teu guarda-roupa. Pode falar ou não? E eu nem sou mais daquela outra religião, viu? Mas aqui tem doutrina. Doutrina na palavra. Faz a varredura no teu guarda-roupa. É só das meninas, né? Ai, tira essa camiseta de ai, joga fora. Tem muita gente no lugar certo fazendo coisa errada. Você está em Gilgal, filho. Ou então Deus está te levando para Gilgal, mas você vai ter que passar em ai. Mas não pega nada de ai, nada. Porque se pegar, a derrota é certa. Sabe por que a tua vida não muda? Porque você não consegue se livrar das coisas de ai. Ó, tá falando do grupo. Tô brincando. A Bíblia diz assim, ó, pra você ter ideia. A Bíblia diz que quando aquela mulher prostituta estava em cima do muro de Jericó, aquela mulher era o quê? Uma prostituta. Raabe. Deus ia derrubar os muros. E Deus poupou a vida daquela prostituta. Daquela prostituta saiu uma linhagem, onde a descendência de Jesus veio da linhagem daquela mulher. Agora presta atenção. Quando Deus poupou a vida daquela prostituta, pois você lê lá, Josué disse, você pode entrar no nosso arraial. Você, os seus parentes, seus irmãos, pode entrar todo mundo, mas ficará de fora do arraial de Israel as coisas que você tinha lá. Conjecturando, trazendo para os dias de hoje. Você entra, mas as coisas de prostituta ficam fora do arraial. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente querendo seguir caminhada e ir para Gilgal com as coisas de prostituta. E coisa de prostituta não quer dizer que é só mulher. Tem gente levando isso o resto da vida. Ah, pastor, o culto de domingo foi tão bom. O culto de domingo foi um Pentecostes tão grande. E aí hoje o senhor vem aqui. Antigamente eu me comovia com glória a Deus da igreja. Mas hoje eu sou movido pela voz de Deus. E o Senhor está dizendo ao meu coração: é melhor obedecer do que sacrificar. A tua obediência vai levar a você a uma outra dimensão.
que eu não vou mais me preocupar com você, ao contrário, é você que vai me abençoar, porque quando o profeta libera a palavra, Deus abençoa o povo é abençoado, e o povo começa a abençoar agora o profeta, o povo começa a abençoar o altar. É por isso que eu estou trazendo essa palavra para você aqui nessa noite. É melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus disse que era para exterminar e tirar tudo, não deixa nada daquilo que Deus disse que era para tirar. Deus disse que era para exterminar tudo, não era para poupar ninguém. Não traz ninguém, não pega ninguém, não pega nada. Não pega nada de Ai, não pega nada dos Amaleques, não pega nada. Quer sair do muro, sai do muro, desce, entra no acampamento, mas deixa tuas coisas para lá. É hora de começar a obedecer ao Senhor. Se obedecer, será poupado. Se obedecer, terá vida. Se obedecer, vai ter bênção. Se obedecer, vai ter provisão. Se obedecer, vai ter vida, e vida com abundância. Tem alguém aqui que vai começar a obedecer a voz do Senhor? Diz amém, diz glória a Deus, aleluia. Há um segredo em permanecer debaixo da obediência, mas é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor a obediência. A obediência nos leva a uma outra dimensão. Há princípios debaixo da obediência. Há um caminho que aos homens parece ser perfeito, mas no final diz a palavra que é laço de morte. Por isso que Deus está falando assim como Deus falou com Josué, falou com Acã. Aí há um segredo. Em Ai eles perderam a peleja. Acã confessou, mas houve a consequência, porque o salário do pecado é desobedeceu, morre. E agora, depois, sem o desobediente, eles entram em Ai e são vitoriosos. É hora de você, pai e mãe, começar a olhar as coisas do seu filho, o quarto do seu filho. Deixa ele dizer: mãe, eu quero ter minha vida livre, para de pegar no meu pé. É hora de você começar a mexer no celular dele, para saber se ele não está trazendo alguma coisa de fora para dentro da sua casa. É hora de você começar sim. Quem aqui que com 16, 17 anos o pai não deixava sair? Tu não morreu, 18 anos. O pai não deixava, a mãe controlava, não morreu, está vivo. E hoje? Não, mas a geração passada já foi. Não, irmão. Está nas nossas mãos ensinar os nossos filhos a obedecer. A obedecer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Não sacrifique, porque quem tem que sacrificar é o profeta. Não sacrifique em prol dos seus filhos, mas ensina eles qual o caminho da obediência. Ensina os teus filhos o caminho da obediência, a importância em obedecer, os princípios da obediência. É diferente, irmão. Quem caminha debaixo de obediência, meu amigo, meu irmão, a palavra de Deus sempre vai vir em seu favor. Olha, Saul tinha tudo para ser o melhor rei de Israel, mas ouviu o povo fez com que ele também pecasse, e ele transferiu a responsabilidade para o povo. Só que depois, irmão, o que está feito não tem mais como voltar atrás, irmão. Não tem mais jeito, foi feito, está feito, acabou. Eu vou continuar lendo aqui. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, e Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Olha que palavra severa, pode tirar. Olha que palavra pesada. Poderia ser o melhor rei, era só ter esperado o tempo certo. O profeta ia chegar e ia sacrificar, era só ter esperado a hora certa. A gente precisa esperar a hora certa. A gente precisa esperar a hora certa. Olha para esse irmão que está ao teu lado, diga para ele assim: espera a hora certa. Fala para ele: espera a hora certa. O caminho da obediência, irmão, nos leva a ter vida longa. O caminho da obediência nos leva a ter... Tem gente que faz até aliança com o diabo para ter prosperidade na mão. E prosperidade não é ter dinheiro, irmão. Isso não tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com a obediência a Deus. Eu tive uma experiência ontem. Eu estava num lugar feio demais, feio. Num lugar muito ruim. Estava sentado numa cadeira, na beira do mar, sentindo um cheiro
de praia. E eu vi que passou um transeunte, um andarilho, vendendo artesanato. Eu tinha saído, quando eu voltei, ele estava passando lá, e eu vi alguém comentando e dizendo: olha, ele voltou. Imagina, aí eu olhei e disse: Jesus vai voltar sim. Aí eu olhei para ele e falei: e se for Jesus agora? E se Jesus está agora ali? E se é ele? Vem cá. Ele veio. Eu falei: você quer comer? Ele disse: quero. Serve um pastel? É um pastel meio ungido, mas é pastel. É ungidão, cheio de óleo, mas é pastel. Quer? Não falei para ele, né? Tinha comido, né? E eu estava sentindo ele voltando, mas é que só tinha o pastel lá. O lugar que nós estávamos não era tão bom assim como eu falei, não, né? Ele disse: quero. Quer do quê? Não, eu falei para ele: vai lá, pede, fala que é meu, que eu vou lá e pago. Aí ele foi lá, falou: pode pedir um refrigerante também. Ele foi, pediu pastel. Enquanto o pastel estava sendo liberado, ele sentou do meu lado. Nós começamos a conversar. Irmão, não falei um minuto de Jesus para ele. Não falei. Mas Deus usa quem Ele quer, na hora que quer, no tempo que quer. Foi Deus que usou ele para falar comigo, irmão. Quando ele sentou do meu lado, eu comecei a chorar, porque cada palavra que ele falava batia comigo, batia em mim. Cada mensagem que ele falava batia de contra tudo aquilo que às vezes a gente precisa ouvir de alguém. E tem hora que vem o profeta, mas tem hora que Deus usa o mais simples, o mais humilde, para a gente permanecer no caminho. E ele pegou e começou a contar as experiências. Filho de uma mãe bancária, morador de São Bernardo do Campo. E aí ele começou a contar a história dele. Desde 2016 ele resolveu se desprender de tudo. E saiu. Falou: eu vou correr atrás do meu propósito de vida. Qual que era o propósito de vida dele? O propósito de vida dele era andar. Cada lugar uma experiência, cada lugar uma oportunidade de chamar alguém para o seu convívio ali, trocar ideias. Eu disse ali: vou trocar ideia, eu vou absorver o máximo do que você pode transmitir para mim. Ele desde 2016 começou a viagem dele em Santa Catarina. Ele está vindo pelas praias de Santa Catarina. Ele chegou em Ubatuba. Ele estava indo sentido Rio. Ele ia Espírito Santo, Salvador, e ia até chegar na última praia de Fortaleza, a última praia do Nordeste, que é depois de Fortaleza, ainda vai lá em cima. E aí ele falou que termina o ciclo dele, o tempo dele. Mas eu comecei a ouvir ele e absorver muitas coisas. E entre essas coisas que eu absorvi dele, ele falou muito sobre como que é? Palavra? Lembra não? Ele falando muito. Quando você lembrar, você me fala de novo. Ele falando muito sobre isso. E aí eu comecei a chorar quando eu vi ele chorar. E aí sabe o que ele falou? Eu falei: o que é que mais te atrapalha? Ele falou assim: o que mais me atrapalha é que acho que tem 6 anos que ele está andando. Eu perguntei para ele por que ele não tinha um telefone na mão. E ele disse assim, que o telefone... E aí, ele estava ali meio durão. E quando ele falou do telefone, ele chorou. Que ele falou: você não sabe quantas mesas eu sento para comer. Você não sabe quantas casas me recebem. Impermanente. Ele falou que a vida da gente é impermanente. É verdade. É isso? Impermanente. Uma hora está, outra hora não está. Porque pode observar, tem coisa na tua vida que estava e agora não está mais. E aquilo eu entendi, eu peguei para mim aquilo. E aí ele disse que quando ele senta em muitas mesas, ele falou que vê nas pessoas
que a pessoa tinha tudo para estar cara a cara, para conversar uma com as outras. E aí nas mesas hoje todo mundo está com um telefone na mão, com um aparelho na mão. E isso distancia. Ele disse: eu estou há 6 anos, e há 6 anos eu não consigo encontrar ninguém para ter uma ideia, para trocar uma ideia, para bater um papo, para falar, para desabafar, para conversar. Por quê? Por causa do celular. E aí, de tudo que eu estava falando para ele, eu ouvi ele falando aquilo e eu disse para ele: é verdade, o celular afastou as pessoas. Mas o que isso tem a ver com melhor obedecer do que sacrificar? Porque o papo com ele começou assim. Eu olhei para ele, ele falando tudo isso, e aí no meio da mensagem, no meio do que ele estava falando, eu disse para ele assim: você tem que ter muita coragem para fazer o que você está fazendo. Conseguiu, Pedro, colocar aí? Não? Mandei para tu aí, olha o zap aí. Eu falei para ele: você tem que ter muita coragem para fazer o que você está fazendo hoje. Ele disse: não. Quem precisa ter coragem para fazer o que está fazendo é você. Porque você sim precisa de coragem para fazer o que você está fazendo. E aí eu olhei e disse: é verdade. A gente precisa de muita coragem para levantar cedo, para ir trabalhar, para juntar o dinheiro, para pagar aluguel, para vestir os filhos, para pagar a escola, para comprar roupa. A gente precisa de muita coragem. E aí ao mesmo tempo eu disse: você que precisa de coragem. Ele disse: não, é você que precisa de muita coragem. Porque a minha coragem foi só se desprender do material. A minha coragem foi só se desprender daquilo que é material. E os homens estão presos no que é material. E é bem verdade, não é? Os homens estão presos no que é material. Aí eu olhando para ele, eu vendo tudo aquilo que ele estava conversando. Conseguiu? Olha, eu gravei um vídeo com ele. Coloca o áudio aí. Estou aqui com o Yuri nesse dia tão abençoado. Ganhei experiências agora falando com ele. Olha o cenário que nós estamos. Nós batemos um papo aqui e eu adquiri experiência com ele na troca de ideias. Eu perguntei para o Yuri aqui a respeito de como ele chegou, né, nessa vida, nessa trajetória. Quantos anos você está na estrada, Yuri? 6 anos. 6 anos ele está na estrada, caminhando, andando, mas ele falou uma palavra que eu entendi. Quando a palavra do Senhor diz assim, que nós somos peregrinos, né? Assim como Deus chamou Abraão para ser peregrino na terra, Ele também nos chamou para sermos peregrinos como igreja. Ele falou uma palavra que eu queria que ele compartilhasse com vocês. Fala aí, Yuri. Sobre o presente? O presente. É que o que me fez vir para a estrada, né, é essa busca pelo presente, pela presença. Sim. Porque na nossa sociedade a gente aprendeu que ou a gente está sempre lamentando o passado, ou a gente está almejando o futuro. Né? Ou sempre lamentando o passado, ou almejando o futuro. E aí as pessoas deixam de viver o agora. É a única coisa que existe, né? O presente. E nesse presente, nós paramos um pouquinho aqui e adquirimos experiência, e com certeza ele também ouviu alguma coisa aqui que ele vai levar para a estrada, o que ele aprendeu aqui também no presente, né? Ele tirou um pouco do tempo dele e eu tirei um pouco do meu tempo para a gente compartilhar ideias, tá bom? Então Deus te chamou para ser peregrino. Fala uma última palavra aí para quem vai ouvir e compartilha um pouquinho da sua experiência aí com o povo. Se permite estar em seu próprio ser, né? Sem buscar tanto fora, assim. Eu acredito que tudo que se manifesta ao nosso redor é um espelho do que a gente está vibrando dentro, né? Então, ao invés da gente ficar se preocupando como que está o lado de fora, olha aí, ó, se pergunta como que está dentro, né? Eu tenho um grande amigo que ele fala para mim assim: quando a gente está numa situação fora que não está se agradando, não se pergunte por que essa situação está acontecendo. Se pergunte por que você está nela. Olha aí. Então, se eu posso dizer alguma coisa para as pessoas, sejam vocês mesmos, né? Se permitam estar aqui agora e vivenciar, contemplar de tudo isso que a vida deu pra gente, que Deus deu pra gente, né? Olha aí. Sabendo que é isso, o que está fora é espelho do que está dentro. Então, se você não está gostando do que você está vendo fora,
se pergunta como que tá dentro. É isso aí. Pega a visão. Tchau, gente. Deus abençoe.